18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6h02 em Manaus. Muito boa noite pra você em 100,7, 18 horas no ar nesta sexta-feira. Eu e ela, Nathalie Moraes. Boa noite, Nathalie Moraes. Nath. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. E tá na hora de sextar com informação. Mix. E agora você pode participar com a gente, hein? Já tem um tempo, inclusive você participe muito bem, tá certo? O nosso WhatsApp é o 994887592. É só acionar, é só mandar aí um áudio, um alô, um toque. Nós estamos aqui aguardando a sua participação, não é isso, Nath? Exatamente, estamos a postos, né? E queremos saber aí a sua opinião, o que você pensa sobre os assuntos abordados nas reportagens aqui no 18 horas. Manda um alô pra gente. 6:02. Vamos aos destaques do 18 horas de hoje. Receita começa a receber as declarações de imposto de renda de 2024. Amazonas fechou janeiro com mais de 1.000 novos empregos com carteira assinada. Explosão em balsa destrói veículos em Porto de Puraquequara. Vacinação contra a dengue tem novas recomendações após casos de reações alérgicas. E ainda hoje você vai saber os bastidores da política amazonense com Cíntia Blinca. Legal, 6:02, esses e outros assuntos em os destaques desta sexta-feira, 15 de março de 2024. Vamos juntos até às 7, hein? Você confere comigo aqui no melhor Mix do Brasil, mais uma edição do 18 horas. 18 horas. Começando aí com o programa de hoje, sexta-feira, com uma boa notícia. É que no ano de 2024 começou bem. Olha aí, bem para a economia amazonense. Após uma perda de 2.996 em dezembro de 2023, a economia do Amazonas abriu 1.056 vagas de emprego formal em janeiro deste ano. E isso é muito bom. Maravilhoso, Carlão. Isso porque, né, mostra esses dados, eles estão aí no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do CAGED, divulgados nesta sexta-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Os homens ficaram com 78,5% do total das vagas geradas, contra 21,5% para as mulheres. Nath, essas 1.056 novas vagas de emprego formal geradas é a diferença entre 21.584 admissões e 20.428 desligamentos. Em janeiro, o Amazonas fechou com 518 mil empregos formais, ou seja, aqueles com carteira assinada. Um número que a gente deve comemorar, né, Carlão? Isso porque a maior parte das vagas foi gerada aqui na nossa capital, Manaus. A Manaus concentra hoje 90,45% de todos os empregos formais aqui no nosso estado, de acordo com o CAGED. A nossa capital, Manaus, tem ainda 468.456 trabalhadores com carteira assinada. E no Brasil, o cenário é o seguinte: o número de empregos com carteira assinada também aumentou. O país fechou janeiro com saldo positivo de 180.395 empregos formais. E outra boa notícia é que o volume de serviços prestados no Amazonas cresceu em 10,9% em janeiro deste ano, no comparado com o mês de dezembro do ano passado. Foi o maior percentual entre os estados do Brasil, de acordo com dados divulgados na pesquisa mensal de serviços pelo IBGE. Olha os dados, a média nacional de crescimento dos serviços foi de apenas 0,7%. É o terceiro resultado positivo consecutivo do indicador, acumulando um ganho de 1,9%. 4 das 5 atividades pesquisadas ficaram no campo positivo. Informação e comunicação, 1,5%, setor com maior impacto sobre o resultado geral. Serviços profissionais, administrativos e complementares, 1,1%, e transporte ficou com 0,7%. 18 horas. Olhem, um incêndio de grandes proporções destrói a embarcação com veículos no bairro do Puraquequara. Essa situação gerou, né, uma grande comoção, principalmente nas redes sociais. A gente viu muita gente compartilhando os vídeos, compartilhando as informações, e quem acompanhou toda essa situação e traz pra gente aí todos os detalhes foi o repórter André Meirelles. Boa noite, André. O prejuízo aí nesse incêndio de grandes proporções foi somente prejuízo material?
Muito boa noite, Nathalie, boa noite, Carlão. E boa noite a você, ouvinte, aqui na 100.7 FM. Você também que nos acompanha nesse momento pelo nosso canal no YouTube. Isso mesmo, uma tragédia, digamos assim, mas aí, ainda bem, né, que não houve registro de feridos. Isso são as informações do Corpo de Bombeiros Militar aqui do estado do Amazonas, que atendeu a esta ocorrência na tarde desta sexta-feira, onde uma balsa que estava ancorada, né, ali no porto privativo do bairro Puraquequara, que fica aqui na zona leste de Manaus, registrou um incêndio, né? Como algumas pessoas estavam falando, porque vários vídeos, a partir desse momento em que aconteceu, então, essa situação aí, vários vídeos começou a circular na internet. Algumas pessoas falavam que a balsa teria explodido e deixado bastante feridos, mas a informação verdadeira do Corpo de Bombeiros é que a balsa não explodiu. O que aconteceu foi um incêndio ali no local que atingiu vários ônibus, caminhões, baú e picapes, né, que estavam ali dentro dessa balsa, né? E o Corpo de Bombeiros também confirmou que não há nenhum registro de feridos ali. E segundo informações do comandante-geral do Corpo de Bombeiros aqui do estado do Amazonas, que é o Coronel Orleison Muniz, o fogo começou em um dos veículos e acabou se espalhando para os demais, né? Segundo então o coronel, as informações preliminares eram de que o sinistro havia incendiado em um dos ônibus na balsa e que, por possuir aí combustível, rapidamente teria se alastrado para o restante da frota. No primeiro momento, as equipes atuaram ali fazendo o confinamento das chamas para garantir que não houvesse agravante maior, como por exemplo uma explosão. Então essa é a fala do coronel Orleilson Muniz, que esteve também ali no local, né? E as informações também foram divulgadas aí pelo próprio Corpo de Bombeiros, apenas mesmo Nathalie e Carlão alegando aí, afirmando, melhor dizendo, somente os prejuízos materiais. André, né? Vale a gente reforçar que as equipes do Corpo de Bombeiros continuam atuando lá no local, né? Mais de 70 mil litros de água e mais de 25 homens foram encaminhados para atender essa ocorrência lá na balsa, lá no Puraquequara, né? E nesse momento os bombeiros estão atuando ali, fazendo aquele trabalho de rescaldo, é isso? Rescaldo. Aí logo após eles combaterem ali todas as chamas, foi feito esse trabalho aí de rescaldo. E também a gente tem informação de que a Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental disse que vai averiguar aí a situação, né? Por onde realmente teria começado aí essa situação, esse sinistro. Então sempre há aí, né, ter uma investigação mais aprofundada de fato para saber, porque a preocupação em primeiro momento não é a investigação, e sim, né, logo combater as chamas, logo fazer o resgate para que não haja aí vítimas. E nesse ocorrido aí, né, graças a Deus não houve nenhum ferido aí. Então, Nathalie e Carlão. Beleza, André, obrigado, boa noite. 6:09, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, uma menina de 13 anos, vítima de uma AVC, acidente vascular cerebral, é impedida de fazer cirurgia no Hospital Francisca Mendes, em Manaus, por falta de material para o procedimento. A criança, vinda do interior do Amazonas, está internada no Hospital Estadual Joãozinho há mais de um mês, à espera da compra do material por parte do governo do Amazonas. E a família fez o quê? A família teve que fazer uma vaquinha nas redes sociais para custear as despesas dela e da mãe na capital. Vamos aos detalhes de mais esse drama na saúde pública do Amazonas com a repórter Odiné Araújo. O sofrimento da menina Raíssa Rodrigues da Costa, de 13 anos, começou no dia 6 de fevereiro desse ano, no município de Uarini. Nesse dia, Raíssa sofreu um AVC, acidente vascular cerebral, e foi atendida no hospital daquele município, que não tem recursos para o tratamento. Raíssa foi então levada ao município de Tefé, onde ela conseguiu fazer uma tomografia. O exame comprovou o rompimento de vasos sanguíneos no cérebro. Aí a situação piorou, porque Raíssa também não poderia ser tratada em Tefé, devido também à precariedade do hospital daquele município, precisando ser trazida com urgência para Manaus, mas não tinha UTI aérea e nem leito na capital para receber a menina. Após muita mobilização da família, Raíssa foi trazida para a capital e internada no Hospital Joãozinho. Aí começa outra etapa do sofrimento da menina, de acordo com a tia dela, Rosilane Nogueira. Ele já começou um descaso, né? Que aí ninguém ligou pra ela. Só
acharam que ela estava normal e ela ali dormindo o tempo todo, não acordava. E aí depois de tanto a gente insistir com o neuro, foi quando a gente ameaçou chamar vocês da imprensa. E aí ele foi ver lá, ele viu que a situação era mais grave, né? Aí ele chamou a família, minha irmã já estava desesperada. Aí ele chamou a família para dizer que era para se preparar, porque a minha sobrinha poderia não escapar, né? Não resistir. E aí quando a gente novamente ameaçou da imprensa novamente, foi quando ele fez a cirurgia expressa. Ele viu que não era brincadeira, aí ele fez a cirurgia. E aí da cirurgia, né, da sala da cirurgia, ela foi direto para UTI. A cirurgia não conseguiu conter todo o sangramento e Raíssa passou por novos exames que comprovaram a necessidade de uma embolização cerebral, um procedimento para diminuir a circulação de sangue na área afetada através de um catéter. O problema é que no Hospital Francisca Mendes, onde o procedimento é feito, não tem material para a cirurgia, ou seja, não tem os fios desde novembro, de acordo com a tia da menina, Rosilane Nogueira. Ela já está há mais de um mês lá lutando pela vida. Ela não pode ter emoção, ela não pode chorar, sentir tristeza, ela não pode ter sentimento nenhum. Para ela conseguir viver, ela precisa fazer essa embolização. Nós fomos na particular. A particular está em torno de 40 mil. Nós não temos condições. É uma criança de 13 anos que está pedindo só o básico, ela quer viver. É só o que ela quer. Hoje a mãe de Raíssa, Rosiane Nogueira Rodrigues, esteve no Hospital Francisca Mendes e novamente foi informada que não tem material cirúrgico para a embolização e que a mãe deve pedir à direção do Hospital Joãozinho para fazer pressão na SEMA, Central de Medicamentos do Amazonas, para disponibilizar o material para a cirurgia da filha. Eu não jogo um hospital por outro, então estou fazendo descaso da minha filha. E minha filha está tentando lutar para viver. E é essa situação, quando o professor humilde, essa situação que está acontecendo. Estou pedindo ajuda, pelo amor de Deus, nos ajude. O 18 Horas tentou saber com a Secretaria de Saúde do Amazonas e com o governo do estado sobre a previsão de quando os materiais serão comprados, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Sem nenhuma definição de quando poderá fazer o procedimento, a família está pedindo ajuda financeira para custear a permanência delas em Manaus e criaram um Pix para receber doações. Maria_Rosilane@hotmail.com. Rosilane com S. Odneia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora 6 horas e 14 minutos. A Receita Federal começou a receber hoje, pela manhã, as declarações de Imposto de Renda à Pessoa Física 2024. Nesse ano, a Receita espera receber 43 milhões de declarações contra 41 milhões entregues no ano passado, Nath. O download do programa Gerador começou na última terça-feira, dia 12 de março, para os contribuintes com a conta para prata ou ouro no portal gov.br. No entanto, mesmo quem baixou o programa e preencheu os formulários com antecedência só pode transmitir a declaração a partir de hoje, viu, Carlão? Sim, a declaração deste ano tem uma série de mudanças em relação ao ano passado. Então, atenção, por causa da elevação do limite máximo de isenção do imposto de renda, o valor de rendimento tributável anual que obriga o contribuinte a fazer a declaração subiu para R$ 30.639,90. Os valores relativos ao patrimônio mínimo e à renda de atividade rural isenta e não tributada também aumentaram. Em contrapartida, os valores de redução não mudaram. A lei que taxou os offshores, e também os fundos exclusivos, também introduziu as novas obrigações para declarar o imposto de renda, os bens abrangidos pela lei, assim também como as atualizações que precisam ser declaradas. Carlão? Ok, então atenção você que vai declarar, que precisa fazer uma declaração do imposto de renda. O prazo de entrega vai até 31 de maio. Quem perder o prazo pagará multa de 1% sobre o imposto devido, com valor mínimo de R$ 165,74, ou seja, isso é 20% do imposto devido, prevalecendo o maior valor. 6h16, você no melhor mix do Brasil. 18 Horas. Agora nós vamos falar dos bastidores da política amazonense. Cíntia Blink já está aqui conosco e sabe tudo
sobre a política Baré. Inclusive, esse assunto é um assunto que vem lá do fundo do baú, né, Cíntia Blink? Né? Cara, quem lembra? Acho que todo mundo lembra. Olha aí, ó, o assunto. A Justiça Eleitoral devolveu os direitos políticos do polêmico Adail Pinheiro. Quem lembra? Ex-prefeito de Coari. Agora ele pode ser candidato, Blink, é isso? Boa noite, Carlão. Boa noite, Nathalie. Todo mundo que tá com a gente na 100.7. Seguinte, ex-prefeito de Coari, Adail Pinheiro, apesar de ser um assunto, como disse Carlão, que a gente tem que puxar do baú, né? Mas tá muito presente na nossa memória. Eu acredito que não é um nome assim que foi esquecido. Porque foi muito comentado e também foi, digamos, assunto nacional. Foi um escândalo também, sim, né? Sim. O que acontece? Ele teve os direitos políticos devolvidos por unanimidade dentro do Tribunal Regional Eleitoral. Sim, o mesmo passa. Ministério Público votou dizendo que ele deveria sim reter, enfim, voltar a poder ter os direitos políticos. Dessa forma, ele está apto sim a ser candidato a prefeito de Coari. Coisa que ele já estava se articulando para si. A gente já via sinais de que ele viria como candidato, que ele virá como candidato, né? Pode acontecer ainda de, mesmo ele se lançando candidato, ele perder esses direitos, porque ainda não foi transitado em julgado completamente. Sim. Pode acontecer, é uma chance remota, porque como eu falei, foi por unanimidade tudo isso, mas pode acontecer. O que acontece? Ele perdeu os direitos por 3 anos por crime de improbidade administrativa. O Ministério Público acusou de violar o princípio da impessoalidade por ter contratado de forma irregular um funcionário enquanto ele era prefeito. Então isso levou à perda aí dos direitos políticos e por isso ele ficou inelegível por 3 anos, mas mesmo nesse tempo a família Pinheiro assumiu o comando lá de Coari. E agora ele pode ser novamente candidato. Pode ser que haja alguma interrupção no meio disso, mas é uma possibilidade distante. Então, provavelmente teremos aí Adail candidato e talvez até prefeito novamente. No Brasil tudo é possível, né? É deputado federal, né? Filho dele, Adail Pinheiro, filho, é deputado federal e Maiara Pinheiro é deputado estadual. Exatamente. Então eles continuam, né? Eles têm uma força enorme em Coari. Coari, exato. Blink, me conta agora, e os tamborins já estão aquecendo, já tá tudo pronto para amanhã, lá na Quadra da Aparecida, pra festa, né? Então, pro lançamento aí do Roberto Cidade? Tudo pronto. A gente está lembrando que o chamamento dessa festa, né, digamos assim, a justificativa é: estou comemorando porque eu sou o novo presidente do Diretório Municipal do União Brasil. Como já falei por aqui, coisa estranhíssima, porque ninguém faz festa por ser presidente de um diretório municipal, de qualquer coisa. Então, o que a gente interpreta? Que a cidade está fazendo todo esse movimento para lançar a própria pré-candidatura, que está mais do que anunciada, apesar dele não dizer com todas as palavras, mas ele fala em gestos, ele fala em vídeos que posta, ele fala em alfinetadas que dá. Enfim, é só acompanhar um pouco, cidade que em 5 minutos você já está sabendo que ele virá aí pré-candidato, né, a prefeito de Manaus. O que ele precisava era do apoio do governador Wilson Lima, né, do partido dizendo: ok, pode ir, você será candidato. Mas ainda não tem, né? Ainda não tem, mas amanhã a previsão é que isso role, porque não faz sentido fazer uma festa só porque você é presidente municipal de um partido. E vai ser pela manhã, né? Pela manhã, amanhã de manhã. Olha aí. Irei lá conferir tudo, espero que não chova. Depois a Nath me conte se vai chover ou não. Cíntia, vamos de Davi Almeida, que é o prefeito de Manaus. Rola aí que ele ganhou mais tempo para decidir se vai ou não, se fica ou... né? Ele estragando o meu num piscar de olhos, que eu disse que seria sábado, dia D. A gente saber tudo. Ele ganhou mais prazo, é isso? Então Sim. Estragou, quebrou o teu barato que você já estava na expectativa. Exatamente. Okay. Qual é o prazo agora, então? Você já sabe? Até quarta-feira ele tem. Isso tudo é informação de bastidor, tá, gente? Certo. Porque Davi Almeida já falou, já fez nota, já esclareceu que ele não irá para o PL. Praticamente PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Entretanto, essa fala, apesar de ser enfática do prefeito Davi Almeida, ela não convenceu os bastidores políticos, que ainda olham aí como uma possibilidade sim do prefeito ir para o PL. Então, até quarta-feira, o que rola nos bastidores é que a gente vai saber se ele vai ou não vai para o PL. Lembrando, o que significa Davi Almeida no PL? Significa
que Capitão Alberto Neto não será candidato. E a chapa Capitão Alberto Neto com Coronel Menezes finaliza, acaba sem chance. Pelo menos não majoritário, né? Não, Coronel Menezes já falou, mas eu não quero me adiantar. Vou falar disso daqui a pouquinho. Eu já ia falar, Carlão, tu tá entrando no meu assunto. Peraí. Mas, de qualquer maneira, o que acontece? É uma decisão muito séria para Davi. Ele ir pro PL ou não. Porque ele decidir com quem que ele vai fazer aliança para encarar essa eleição. Então, é nessa decisão que ele pode definir se ele vai pro segundo turno ou não. Porque, dependendo da aliança que ele fizer, isso pode definir uma eleição. É um momento bem tenso para Davi Almeida. Blink, e o Coronel Menezes, ele diz aí que ele já tem 2 partidos para disputar a prefeitura, caso o prefeito Davi Almeida decida ir pro PL, é isso? Então, a princípio, ele está sendo bem assediado. Ele conta que está sendo assediado, né? Segundo fonte, segundo ele mesmo. E realmente faz sentido, porque ele tem um apelo. Vamos lembrar que Coronel Menezes quase tira o senador Omar Aziz da cadeira de senador. Então ele tem uma força de fato. Claro que o cenário é outro, a situação é outra, mas ele tem uma força que não dá para você ignorar. E ele está sendo assediado aí por outros partidos para compor. Então, Roberto Cidade se interessaria em tê-lo como vice, assim como Amon Mandel também. É o que rola nos bastidores aí. Entretanto, o que acontece? Se Davi Almeida entra no PL, Coronel Menezes disse que Davi Almeida chegando e Coronel Menezes saindo. E não só saindo, como saindo para se candidatar a prefeito. Vai ser uma então, esse assédio aí pelo vice deixou ele com uma autoestima suficiente para ele dizer, não, quer saber? Vou encarar aí uma briga pela prefeitura de Manaus. E realmente ele aparece bem colocado nas pesquisas, vez ou outra. De qualquer forma, a gente tem que parar para ver o que vai acontecer. Talvez quarta-feira a gente fique sabendo se esse martelo vai ser batido. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Então, Blake, mais uma pra gente fechar sua participação de hoje aqui nos bastidores da política. Tem comando novo na Defensoria Pública do Estado, Blake? Tem comando novo, sim. Hoje teve até uma cerimônia, né? Enfim, para que a gente tivesse aí o novo defensor público. E o nome dele é Defensor Geral Rafael Barbosa. E também teve a subdefensora geral, que é a Caroline Santos. A reunião o evento aconteceu no Tribunal de Contas do Estado do Amazonas e reuniu uma série de autoridades. Além dos conselheiros, estavam lá o governador Wilson Lima, não foi o prefeito de Manaus, não participou dessa reunião dessa vez, mas Roberto Cidade estava também e todo mundo assim num clima muito bom de troca de sorrisos e fotos e tudo mais. Legal. E é isso que temos de novidade na Defensoria Pública. Olha só segunda, Cíntia Blink. Ai, menina, amanhã eu tenho que ir lá ver o Cidade, que marcou para um sábado. Aí tem um piscar de olhos, né? Você vai dar as notícias, as informações. Exatamente, valeu. Não tenha saudades. Eu aparecerei a qualquer momento aí na sua rádio. Bom fim de semana, Cíntia. Até segunda. Valeu, Blink. 6h25, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Continue ligado em 100,7, continue no 18 horas. Daqui a pouquinho você vai saber sobre as novas recomendações do Ministério da Saúde para vacinação contra a dengue. Assunto super importante. Esse é inclusive o nosso próximo assunto. 18 horas. Antes, vamos de tempo e temperatura. Vamos conferir aí a previsão do tempo para este final de semana. É sábado e domingo. E aqui na nossa capital com Nathalie Moraes. Previsão do tempo. Carlão e ouvintes, segundo o Climatempo, a previsão do tempo para sábado é de sol com muitas nuvens durante o dia, com períodos nublados com chuva a qualquer hora, com a mínima na casa dos 24 graus e a máxima de 31 graus. E no domingo, a previsão é a mesma, ou seja, a gente deve ter aí um fim de semana chuvoso aqui na nossa capital. Legal, 6h25, você no melhor mix do Brasil. Mix
Olha, o nosso Rio Negro subiu mais 3 centímetros de ontem para hoje, elevando agora o nível das águas no Porto de Manaus para 22 metros e 86 centímetros acima do nível do mar. Nessa mesma data, nós estamos sempre registrando e dando esse detalhe que é para comparar. Nesta mesma data do ano passado, o Rio Negro estava 2 metros e 59 centímetros mais cheio que hoje, 6h26. 18 horas. Olha aí, o Amazonas registrou mais de 17 mil casos de arboviroses, que são doenças sazonais provocadas por vírus, né? A explosão de casos reforça, então, Carlão, a necessidade da população se proteger cada vez mais. O repórter Felipe Távora traz aí os detalhes do boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde aqui no estado. Vamos conferir. O Amazonas registrou 17.229 casos suspeitos de arboviroses entre 1º de janeiro e essa quinta-feira, 14 de março. Os dados são da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, a FVS. As arboviroses são as doenças provocadas por vírus transmitidos por artrópodes, que normalmente são insetos, mosquitos, carrapatos e semelhantes. Dentre os casos confirmados por critério laboratorial ou clínico epidemiológicos, 2.823 são ocorrências de dengue, 5 de chikungunya, 18 para zika, especificamente por critério laboratorial, e no caso de febre de Oropouche foram 2.066 registros, além de 16 casos de febre de Maiaro. O chefe de Departamento de Vigilância Ambiental da FVS, Helder Figueira, conta quais são os cuidados necessários em meio a essa onda de infecções. A gente continua vivendo o período sazonal de maior notificação desses agravos. Isso reforça a necessidade da população continuar mantendo aqueles cuidados que a gente sempre comenta, que é adotar os 10 minutos contra a dengue, que significa você tirar 10 minutos semanais do seu dia a dia para que você faça uma inspeção na sua casa, no seu quintal, verificando a presença de depósitos e eliminando esses depósitos para que eles não virem criadouros de mosquito. Então, qualquer recipiente que acumule água, seja pequenos recipientes como bebedouros de animais, tampinhas de garrafa, as próprias garrafas, ou recipientes maiores, como por exemplo camburões que você acumula água para uso doméstico, eles podem ser potenciais criadores e devem ser inspecionados. Manaus é o município do Amazonas com maior quantidade de casos notificados. Somente na capital amazonense foram 6.494, seguidos de Tefé com 962, Manacapuru 919 e Coari com 706. Segundo Helder Figueira, a população deve procurar uma unidade de saúde assim que detectar sintomas de uma arbovirose. Os sinais e sintomas mais comuns são febre alta, dor de cabeça, podem aparecer manchas vermelhas pelo corpo, dor nas articulações. Esses são sinais de que provavelmente você está com uma arbovirose e deve procurar o serviço de saúde para que seja orientado e para que tome as medidas necessárias para o não agravamento do seu quadro. A gente também orienta a população de que permita a entrada do agente comunitário de saúde e do agente de controle de endemias. Esses são profissionais que têm um olhar treinado para verificar a presença de depósitos, inclusive tratar aqueles depósitos que não são passíveis de remoção, como por exemplo ralos, caixa d'água. A gente vai lá, verifica a infestação e se ela for detectada, a gente vai tratar com um larvicida adequado e seguro para a população. Importante também lembrar de que quando você receber a visita do agente, certifique-se de que ele está fardado, de que ele está com crachá, de que ele é um profissional que está autorizado pelo serviço público a fazer essa visita residencial. Os dados divulgados constam no Sistema de Informação de Agravos de Notificação, o SINAM, e também no Gerenciador de Ambiente Laboratorial. Felipe Távora para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, Manaus começou a adotar as novas recomendações do Ministério da Saúde para a vacinação contra a dengue, após vários casos de reações adversas em crianças. Rodrigo Soares tem os detalhes. A
A vacina contra a dengue voltada para o público de 10 a 14 anos está disponível em 73 salas de vacina da Secretaria Municipal de Saúde. A medida faz parte das estratégias adotadas pela Censa em atenção às novas orientações do Ministério da Saúde quanto à necessidade de acompanhamento das crianças e adolescentes após a aplicação da vacina. A partir de agora, a criança que se vacinar deve permanecer em observação na unidade de saúde por um período de 15 a 30 minutos, tempo necessário para se observar possíveis reações alérgicas, como explica o subsecretário municipal de Gestão da Saúde, Djalma Coelho. Essa reação pode acontecer muitas vezes nem pelo fato de ser da vacina. Por isto, quando esses casos acontecem, tem uma notificação que é feita e é encaminhada ao CRI, que é o Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais, para dar sequência na investigação e o fechamento do caso. A vacina contra a dengue é considerada segura pelos especialistas, apesar dos casos registrados de reações alérgicas. O Ministério da Saúde identificou 70 casos após a aplicação de 365.610 doses em todo o Brasil. Aqui no Amazonas, das mais de 16 mil doses já aplicadas, apenas uma criança apresentou alergia leve, como afirma Djalma Coelho. Para não provocar alarde à população, ou seja, 17 mil vacinas quase aplicadas, um caso em investigação. Isso é irrisório, assim, uma coisa que você pode apresentar... E um caso sem gravidade. Sem gravidade, isso você pode apresentar para, assim, ao tomar dipirona, ao tomar algum medicamento também. Então, ou seja, está tudo dentro do controle, todos os cuidados estão sendo tomados e eu acredito que não tem nenhum motivo para a população ficar temerosa, alarmar ou a gente ter uma baixa procura. Essa vacina tem uma importância gigantesca, as arboviroses, todo período de sazonalidade, ela, pela história natural da doença, um percentual dessas pessoas tem um potencial de desenvolverem quadros graves, febre hemorrágica por dengue, choque por dengue, e que a vacina ela traz uma eficácia próxima a 91% de eficácia de evitar esses casos graves. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, 6 horas e 33 minutos em Manaus, você é no melhor mix do Brasil. E para comemorar o Dia Mundial do Consumidor, nesta sexta-feira, o Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas, que é o IPEM, deflagrou aí a Operação Páscoa no comércio de Manaus e região metropolitana, com foco nos produtos tradicionais desta época do ano, como chocolate, ovos de Páscoa, pescado, azeite, entre outros. Tem que ficar de olho mesmo, né, Nath? Tem que ficar de olho, tem que fiscalizar de perto, né, Carlão? Até porque esses produtos, né, estão ficando cada ano, parece que pesa um pouco mais no bolso. Então tem que realmente verificar se tá tudo ali conforme o selo do Inmetro, se o peso tá legal, se o produto tá tudo descrito ali certinho, porque pagar caro e ainda levar o produto ruim para casa, não dá, não tem como, Carlão. E aí essa ação do IPEM que começou hoje, segue até o próximo dia 22 de março. E quem acompanhou aí a ação do IPEM aqui no Amazonas foi o nosso querido repórter André Meirelles. Vamos conferir. A Operação Páscoa do IPEM, Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas nos Comércios, foi realizada nesta sexta-feira, Dia Mundial do Consumidor, com ação prevista até o dia 22 de março. Até lá, a ação vai orientar consumidores, além de fiscalizar e coletar amostras para verificar se o peso do produto está de acordo com as informações declaradas nas embalagens. No caso dos ovos de chocolate, também vão ser analisados se os brindes contidos dentro dos ovos de Páscoa possuem o selo do Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, como explica o diretor-presidente do IPEM no Amazonas, Renato Marinho. Verificando, inclusive, em primeiro lugar, os ovos de Páscoa, que contêm peso e, em alguns momentos, tem produtos caracterizados de brinquedos, e esses produtos têm que estar certificados. Brinquedos têm que estar certificados. Apresentando também outros produtos, como produtos da qualidade, como
produtos têxteis e produtos pré-medidos, como pescado, azeite, produtos que fazem parte da cesta de Páscoa também serão verificados. Neste primeiro dia de ação, a fiscalização percorreu 8 supermercados e lojas especializadas em Manaus. Ao todo, 701 itens foram verificados, entre chocolates, 6 tipos de pescado, como pirarucu, bacalhau, filé de tilápia e sardinha, e 6 marcas de azeite. Destes, 278 amostras de ovos de chocolate e azeite foram coletados para serem analisados no laboratório do Instituto. Caso haja infração nos produtos, o comércio vai ser notificado, como explica Renato Marinho. Nós temos um laboratório onde essas análises serão verificadas em loco, lá no Instituto de Pesos e Medidas. E constatada alguma irregularidade, será notificada a empresa para que se dê a ciência e que ela possa estar trazendo a sua defesa no máximo de 10 dias. Ainda assim, constatando a veracidade da infração, será dado 10 dias de prazo e notificado, será constatado a multa que vai de R$1.500 a R$1,5 milhão de reais. Em relação aos ovos de Páscoa, o IPEM ressalta ainda a obrigatoriedade de constar na embalagem dos produtos de forma clara o tamanho correspondente à quantidade do chocolate com o peso líquido, desconsiderando o peso da embalagem e de eventuais brindes. Caso os produtos apresentem suspeitas de irregularidades, o consumidor pode denunciar ao IPEM, como explica Renato Marinho. Denúncias e reclamações, a nossa ouvidoria está aberta de segunda a sexta através do número 0800 092 2020 para receber todo e qualquer tipo de denúncia. As fiscalizações do IPEM em todos os comércios com venda de produtos da Páscoa seguem até o dia 22 de março. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, iniciou hoje um mutirão de negociação de dívidas interessante e bastante útil. A campanha nacional segue até dia 15 de abril e é realizada em parceria com o Banco Central, Secretaria Nacional do Consumidor, o Ministério da Justiça e Segurança Pública e PROCONs de todo o país, hein, Nath? É uma ótima oportunidade, Carlão. Isso aí porque, poderão ser negociados dívidas no cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado e outras modalidades de crédito contraídas de bancos e também de outras instituições financeiras que estejam em atraso e não possuam bens dados em garantia ou presquitas. Olha, e as negociações poderão ser feitas diretamente com a instituição financeira em seus canais oficiais ou pelo portal, que é o seguinte, é consumidor.gov.br. É da Senacom esse portal. Nesse caso, o consumidor precisa ter uma conta, no gov.br. Então, o portal é o consumidor.gov.br. Portal de serviço do governo federal com nível prata ou ouro, que é o gov.br, né, Nath? É isso mesmo, Carlão. E lá no portal também é possível recorrer ao Sistema Nacional de Atendimento ao Consumidor, o PROCON Consumidor, que reúne aí os pedidos e também as reclamações recebidas pelos PROCONs e também pelas defensorias públicas de todo o Brasil. Essas entidades, elas ficarão responsáveis pelos procedimentos de notificação, interlocução com os bancos e também com a resolução de todo esse trabalho de negociação. No Dia do Consumidor, tá aí uma ótima dica. É legal, começou e vai até o dia 15 de abril. 18 horas. Olha só, em 6h39, agora nós vamos para Brasília. Vamos lá com o nosso correspondente, que é o Carlos Eduardo Matos. Cadu, e hoje tem uma informação aí, digamos, uma informação quente. Procede, inclusive, Cadu, que o comandante do Exército ameaçou prender Bolsonaro caso então o presidente tentasse dar o golpe. Isso daí foi lá atrás, não é isso? Cadu, explica pra gente aí esta situação. Boa noite, Cadu. Boa noite, Carlão. Boa noite, Nath. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Carlão, hoje foi um dia explosivo aqui em Brasília, com a divulgação dos depoimentos das pessoas investigadas pela Polícia Federal na suposta tentativa de golpe de Estado.
o ministro do STF, Alexandre de Moraes, na verdade, ele autorizou a divulgação de todos os depoimentos por meio de despacho, né? E as falas de 2 militares chamam a atenção do público, Carlão, pela riqueza de detalhes, os bastidores da tentativa de golpe de Estado que o país quase sofreu depois das eleições, ou seja, depois da vitória de Lula nas urnas. Carlão, o ex-comandante do Exército, o general Freire Gomes, e o ex-comandante da FAB, o Batista Júnior, confirmaram que o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele atuou de forma direta e pessoal nos planos para a tentativa de golpe. O general Freire Gomes, ele disse em depoimento à Polícia Federal que se reuniu 2 vezes com o presidente Jair Bolsonaro, com a sua equipe de assessores do Palácio do Planalto, incluindo aí o general Heleno, no mês de dezembro, pós-eleições. Na primeira reunião, segundo ele, foi apresentado uma proposta de decretação de estado de sítio ou de defesa no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, seguido de uma GLO, uma garantia da lei e da ordem para prender ministros do STF e parlamentares. No caso, seria entre eles aí o Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira. O assunto não avançou, Carlão, e aí se marcou uma nova reunião. Aí teve essa segunda reunião, neste encontro aí foi apresentada uma outra proposta de decretação de estado de defesa, seguida da criação de uma comissão para avaliar a legalidade do segundo turno que elegeu Lula, no caso. No caso, um pouco mais amena, no caso, esse texto, né? Todos esses encontros, Carlão, foram em dezembro de 2022, após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva. Eu lembro, Carlão, que após as eleições houve um apagão no governo Bolsonaro, ele ficou doente, parou de despachar, o Palácio do Planalto colapsou, mas na verdade o Palácio do Planalto estava sendo usado de QG de um golpe de Estado, né, para impedir que Lula tomasse posse no dia 1º de janeiro de 2023, impedir que ele subisse na rampa, uma tentativa realmente de golpe e um ato antidemocrático, né, de afronta à nossa democracia. O mais interessante nessa história, Carlão e Nath, é que o general Freire Gomes, em depoimento, ele disse que, ao conhecer as propostas de golpe, ele se recusou imediatamente de participar dos planos e ainda disse que isso poderia resultar em implicações penais a Jair Bolsonaro. Segundo ele, teria dito a Jair Bolsonaro nesse ponto. E aí, o Batista Júnior, o ex-comandante da FAB, que estava nessa mesma reunião, ele disse no depoimento que o Freire Gomes ameaçou Bolsonaro de prisão, caso levasse adiante a tentativa de golpe de Estado. Então, seria o Freire Gomes o herói da democracia? Sei não, hein? Porque o golpe só não foi para frente porque não havia 100% do apoio das Forças Armadas. Só havia apoio do então comandante da Marinha. E quem não apoiou, no caso? Freire Gomes e o tenente brigadeiro Batista Júnior, que era o comandante da FAB. Então, esses 2 depoimentos dos militares, Carlão e Nath, colocam Jair Bolsonaro ainda mais no núcleo da crise. Bolsonaro vem tentando se desvencilhar, fazer manifestos em apoio a ele, mas, pelo visto, quanto mais se mexe, mais vai ficando pior para ele, para a pessoa dele, Jair Bolsonaro. Hoje à tarde, ele, o ex-presidente, se pronunciou dizendo o que havia dito lá na Avenida Paulista, né? Que não é crime falar sobre o que está previsto na Constituição, e sustentou que nenhuma das medidas foi levada adiante, por isso ele não pode ser incriminado nesse sentido de uma tentativa de golpe de Estado. É a versão dele. Carlão e Nath. Cadu, conta pra gente, o presidente Lula, que está aí com a popularidade em queda livre, estuda então os programas para interferir nos preços dos alimentos que subiram acima da inflação. Aqui em Manaus, por exemplo, o arroz, meu filho, tem pesado no bolso. Demais, né? Não tem sido só o arroz, não. Feijão também, né? A farinha. Quando eu estive aí em Manaus no fim do ano, a farinha estava um absurdo. Eu vi na prateleira aquelas de garrafa, R$22, R$23, um absurdo. Eu cheguei a pagar na última semana R$8 num quilo de arroz, gente. Eu fiquei assustada também. Nossa, realmente.
Ô, Nath, o problema é do país inteiro, viu? Nos supermercados a reclamação é geral com relação principalmente, como você disse, ao preço do arroz, feijão, farinha, trigo e milho, que são itens considerados essenciais para todas as famílias do Brasil. A explicação para isso do governo, né, é que os produtos que estão nas prateleiras ainda são da safra do ano passado, por isso estão com preço inflacionado. No ano passado, as lavouras sofreram bastante com o clima, e isso prejudicou a entre-safra e obrigou o produtor rural a investir mais para manter o plantio. E segundo o governo, Nath, a situação nas lavouras voltou ao normal esse ano, e aí a produção desse ano chega aos supermercados a partir de abril, já com preço mais baixo. Essa é a garantia do governo, essa é a promessa, viu? Os ministros da Agricultura e também a Casa Civil, no caso o Palácio do Planalto, se reuniram com o presidente Lula e garantiram que o preço vai baixar e que não precisa, por enquanto, criar algum tipo de programa emergencial para controlar a inflação, enfim. Mas, de qualquer forma, o Ministério da Agricultura está planejando aí criar linhas emergenciais do Plano Safra aos produtores que sofreram com o clima no ano passado e que estão com dificuldade de plantar esse ano. Ou seja, Nath, até o mês que vem a gente vai gastar mais para ter o arroz em casa, para ter o feijão, para ter a farinha, né? Para se ter ideia, Nath, os alimentos subiram quase 3% só entre janeiro e fevereiro, viu? Sendo que a inflação foi de 1,25%. Para você ver, cresceu acima da inflação. Então, até abril a gente vai sofrer. E tem o custo de frete, o custo de transporte, no caso de Manaus, né? Tudo é dobrado, né? Tem a seca que detonou a gente aqui. Ei, Cadu, para encerrar, você tem mais algum destaque aí pra gente fechar com chave de ouro essa semana? Manda. Vamos lá, vamos de rapidinho, Carlão e Nath. A PEC, proposta de emenda à Constituição 169 de 2019, de autoria do deputado federal Capitão Alberto Neto, que permite a acumulação remunerada do cargo de professor com outro cargo de qualquer natureza, foi aprovada pela comissão especial que analisa essa matéria lá na Câmara dos Deputados. Pela regra, em caso de PEC, a Câmara cria uma comissão especial para debater o tema. E no caso da PEC 169, a comissão especial aprovou a proposta e agora a PEC segue para o plenário para ser votada. Vai ser colocada na esteira aí de votação. A gente não sabe quando vai ser colocada em votação, porque isso depende do presidente Arthur Lira. Essa PEC 169, ela conta muito com o apoio dos professores, viu, Carlão? Muitos estão aí impedidos pela lei de exercer outra função. E se essa proposta se tornar lei, se tornar emenda constitucional mesmo, aí surgirão novas oportunidades e mais dinheiro do bolso para os professores. Volto com vocês, Carlão e Nath. Valeu, um abraço para vocês, bom fim de semana. Até Valeu, segunda, sextou, né, galera? Valeu. Sexta, até segunda. Agora 6h48, tchau, Cadu. 18 horas. Olha só, hein? Economia. Vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em alta de 0,22%, cortado a R$ 4,99. Já o euro também fechou em alta de 0,21%, cotado aos R$ 5,44. Já o Bitcoin fechou em baixa de 2,85% aos R$ 344.382. E o Ibovespa fechou em baixa de 0,84% aos 126.623 pontos. Mix. Entrevista do dia. Olha só, vem aí mais uma edição do já consagrado show Uma Noite de Elton John, que será uma única apresentação no Teatro Amazonas agora, hein? Nesse domingo, ao som do piano, né? O espetáculo transporta a plateia para a mágica experiência de ouvir e também acompanhar, né? De ouvir e cantar Elton John e o seu parceiro Bernie Taupin, e com as interpretações de Luso Neto, que é fera, e Lívia Prado também, que juntos relembram aí vários hits como Blue Eyes, Candy in the Wind, entre outros. E para falar desse repertório aí, nada melhor que quem vai cantá-lo, não é isso? Que é o nosso querido que está aqui já com a gente, que é o Luso Neto. Boa noite, Luso, tudo bem? Boa noite. Blue Eyes, baby's got blue eyes. Que voz, né, gente? Essa voz aí devorou as nossas vozes. Carlão não precisou nem dar boa noite, vamos já engolir a gente aqui dentro do estúdio. Fala, meu querido, e aí? E o Carlão falou tudo aí, né, bicho? Mais uma edição, é a terceira edição. Ano passado nós não conseguimos fazer por conta
de outros projetos, e o pessoal pediu que em 2022, né, o teatro veio abaixo, assim, foi espetacular. Foi show mesmo. Foi espetaculoso, espetacular fazer, porque cantar o Sir Elton John é uma dádiva, né, bicho? Porque e aquele piano? O piano é o Carlinhos Bandeira. Isso. Essa é a ideia, né? Esse projeto, a gente traz o piano como a grande artista do evento, e nada melhor que Carlinhos Bandeira para fazer. Ele é muito fera. Ele que não é só carrapicho. Lúcio, antes de eu te dar boa noite, né? Antes da gente conversar do que tem de novidade nessa edição, eu vou convidar os nossos ouvintes, né, a participarem do evento, né? Inclusive, o primeiro carro que parar aqui na Mix, na Rua Fortaleza 585, leva aí um par de ingressos para curtir esse showzaço no próximo domingo lá no Teatro Amazonas. É só parar aqui na Mix e dizer que tá ouvindo 18 horas que você vai ganhar um par de ingressos. Lúcio, agora sim, boa noite, mais uma vez, seja bem-vindo. Conta pra gente o que vai ter de diferencial nesse espetáculo. A gente coloca agora umas músicas, né, que não estavam, né, no repertório, como a gravação do Elton e a do Lipa, né? And I think it's gonna be a long, long time. Lindo. Né? E a gente traz esse arranjo aí mais atual, né? É incrível. E aí o Bandeira vai trazer umas coisas novas também, né, de arranjo, mas sempre seguindo à risca o que é esse legado aí de grandes hits do Elton John, né? Casa cheia, ainda tem ingresso? Como que eu consigo comprar? Os últimos ingressos, né? Os ingressos podem ser comprados pelo Shopping Ingresso, né? No site, ou na bilheteria do teatro, até sábado, das 9 da manhã às 17 horas, né? Ou nas óticas Diniz do Shopping Manauara, Amazonas Shopping e Sumaúma, né? E no dia do show, até às 6h55 vai ter ingresso. Ok, Lúcio, falando mais do show, porque você disse que teve um que já foi um sucesso estrondoso. O que teremos de diferente das edições anteriores nesse show agora, Lúcio? Então, a gente traz essa novidade aí, né? Da Dua Lipa e o Elton John, né? E fora os arranjos, né? A dinâmica do show que tá mais, né? Porque assim, quando começou, como eu falei, né? A ideia é uma ideia da Lívia, como sempre, brilhante nas suas ideias, a ideologia do show. A Lívia é uma agitadora cultural, né? Ela atua muito bem nessa área, principalmente com relação à música. Isso, né, Lúcio? A Lívia é um monstro, assim, ela tem umas ideias que só ela mesmo, né? Mirabolantes, mas que dão super certo. Super certo, né? Então, essa ideia, ela começou de nós fazermos um acústico, né? Sim. Tanto é que a primeira edição, ela foi um acústico, né? Com violinos, o piano mesmo na frente, a gente lá atrás, como só vozes, né? Para interpretar as canções, mas o grande artista era o piano, né? Sim. Que não deixa de ser. Mas só que no ano passado, nós já trouxemos as músicas já à risca, né? Sabe, o bandão mesmo e tal, né? E dessa vez a gente vai trazer um dinamismo maior. Sim, legal. Né? Pra não ficar aquela coisa também só do... É interessante você falar do piano, porque o Elton John, ele tá muito associado às músicas do Elton John, né? Você lembra de Elton John, você lembra de piano, aquele arranjo maravilhoso que ele faz de piano, né? Uma relação, né? Ele é um monstro, né, bicho? Aquele cara ali ele é fora da curva, né? Exatamente. Então, domingão agora, 7 da noite no Teatro Amazonas, pra gente fechar essa entrevista, querido. Convida aí os nossos ouvintes, e se você quiser dar mais algum detalhe, mais alguma informação, fique à vontade. Então, convidar a todos aqui do 18 horas. Estaremos lá, o Carlão, eu e o Carlão na primeira fila, com certeza. Aí sim, hein? Né? Então, uma felicidade imensa estar aqui com vocês, a Rádio Mix, que é sempre apoiadora cultural dos meus grandes eventos, né? Eu já tenho um
carinho enorme, uma intimidade. Eu chego aqui, parece que eu tô em casa. Né? E vocês, maravilhosos, ainda mais num programa que é campeão de audiência, né, bicho? Então, aí fica melhor ainda, né? Mas convida quem tá ouvindo a gente agora, Luso, pra participar desse evento que já tem marca de sucesso. Domingo, 19 horas, no Teatro Amazonas, uma noite de Elton John. Legal. E todo mundo está convidado. Valeu. Os ingressos estão bombando e a gente quer casa cheia porque esse espetáculo é feito para vocês. Valeu, então batemos um papo aí com ele, Luso Neto, e ele está esperando por você domingão lá no Teatro Amazonas. Valeu, Luso. Obrigadão. Valeu. Um grande beijo, valeu. Grande beijo. 6h55, você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, a Câmara Municipal de Manaus aprovou esta semana um projeto de lei que cria o programa Clínica Escola do Autista. O projeto prioriza o atendimento de alunos portadores do espectro autista dentro da escola e também os educadores. Projeto legal, né, Carlão? Isso porque depois da aprovação da Câmara Municipal, o projeto de lei agora segue para aprovação do prefeito Davi Almeida. Vamos torcer para que tudo dê certo. O nosso repórter Rodrigo Soares acompanhou a aprovação desse projeto e traz pra gente, a partir de agora, todos os detalhes. A Câmara Municipal de Manaus aprovou o projeto de lei que institui o programa Clínica Escola do Autista na capital amazonense. O projeto de lei prevê o atendimento de alunos portadores do espectro autista. Em todo o Amazonas, o autismo atinge mais de 20 mil pessoas. A estimativa é do Instituto Autismo no Amazonas. Em todo o país, o número de pessoas totalizam mais de 2 milhões de pessoas com autismo. O projeto de lei de autoria do vereador Wallace Oliveira foi aprovado na última quarta-feira na CMM, a Câmara Municipal de Manaus. O programa chamado de Clínica Escola do Autista prevê o atendimento de alunos portadores do espectro autista e a capacitação de educadores para atuarem com o grupo. De acordo com o parlamentar, o principal objetivo do programa é formar e capacitar profissionais qualificados, como explica o vereador Wallace Oliveira. Esse PL tem como princípio prioritário a capacitação de professores, mediadores, todas essas pessoas que interagem com esse público autista, seja em sala de aula ou em ambientes concernentes a esse nível de relacionamento. O programa Clínica Escola do Autista oferecerá aos alunos da Rede Municipal de Ensino serviços de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, atendimento psicossocial e de saúde. Após a aprovação na CMM, o projeto de lei seguiu para a sanção do prefeito de Manaus, Davi Almeida, como destaca o vereador Wallace Oliveira. Nós vamos aguardar a data que ele será sancionado e daí para frente todos os procedimentos para sua implementação quanto lei. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Os últimos números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, no Amazonas, revelam ainda dados novos sobre a já conhecida disparidade entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Em janeiro, a economia do estado teve saldo de 1.056 novas vagas de emprego formal, aqueles com carteira assinada. Nada menos que 74,5% das vagas foram para homens e apenas 21,5% para as mulheres. No ano passado, o estudo no banco de dados do IBGE revelou que os homens ainda dominam o mercado de trabalho no Brasil, enquanto as mulheres enfrentam uma disparidade salarial significativa. No Amazonas, em particular, a diferença salarial entre os gêneros era de 16,3%. Os homens com um salário médio mensal de R$ 3.484 contra apenas R$ 2.995 das mulheres. A média salarial mensal das mulheres é equivalente a apenas 86% do salário médio mensal dos homens. Os números, nesse caso, são graves e mostram que há muito, mas muito mesmo a ser feito pela igualdade econômica entre homens e mulheres no Amazonas e também em todo o país. E que a luta pela equidade salarial deve ser permanente, até porque é garantida na Constituição brasileira. 18 horas.
Agora 6h59, Nath, fechando aí mais uma edição do 18 Horas. Bom fim de semana, pessoal, e até segunda-feira. Sextou, boa noite. Boa noite. Você ouviu 18 Horas. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Rádio Mix.